Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Poder de Simplesmente Ser. O episódio de hoje carrega um tema capaz de provocar insights profundos e verdadeiras viradas de chave em quem deseja despertar totalmente sua identidade e ampliar o nível de consciência. Porque aqui, neste espaço, você não aprende a se tornar alguém para merecer amor, reconhecimento ou valor. Aqui você é convidada a lembrar quem sempre foi. A compreender quem não precisa provar nada para ninguém. Que não precisa performar para ser aceita. E que o seu maior poder está em simplesmente ser. Eu sou Luciana Pires e hoje eu tenho a honra de receber uma mulher extraordinária, cuja trajetória é uma inspiração viva de superação, propósito e transformação. Uma mulher que prova que a origem não determina o destino e que, quando alguém assume a própria identidade, torna-se capaz de impactar e desenvolver outras vidas. Nossa convidada de hoje é Adriana Oliveira e o tema do nosso episódio é De Filha de Doméstica, a mulher que desenvolve líderes e transforma vidas. Prepare o seu coração, porque a conversa de hoje tem o poder de fazer você perceber que, independentemente de onde começou, existe dentro de você uma força extraordinária, esperando apenas permissão para emergir. E talvez ao final deste episódio você se lembre de uma das verdades mais importantes da vida. O seu passado pode explicar a sua história, mas não o poder de definir o seu destino. E com vocês, a maravilhosa Adriana Oliveira! É um prazer estar aqui com você nesse momento. E olha, essa apresentação me deixou emocionada. Amiga, é um prazer, é uma honra te ter aqui. Nós que estamos convivendo juntas, né, há muito tempo, através de uma amizade, mas ao mesmo tempo também hoje nós caminhamos juntas em um grupo de mulheres, onde nós fazemos parte, que é o Elas e Negócios. Perfeito. E muitas outras coisas também, né, na nossa vida particular, na nossa vida do dia a dia. Mas não é por conta de amizade que eu te trouxe aqui. Eu trouxe justamente para mostrar às pessoas que realmente o nosso destino não depende de quem a gente foi. E então, Dri, eu vou começar... Aqui eu falo assim, né, que eu não posso apresentar ninguém. Por que eu não posso apresentar ninguém? Porque quando eu apresento alguém aqui, eu não deixo a pessoa ser. E é através só da minha ótica, né? De acordo com como eu vejo a pessoa. E nem sempre nós do lado de cá, quem está do lado de cá, qualquer outra pessoa, vai ver a verdadeira Adriana. A verdadeira Adriana só quem conhece é você mesmo. E por isso eu vou deixar assim você se apresentar. Então, Adriana Oliveira, a mãe de Dom, a filha, né? A filha de Genilda e de Domingos. Hoje eu sou gestora de RH de uma empresa privada. Tenho a minha também, que abri há mais ou menos 1 ano e meio. Sou determinada, sou resiliente, sou impaciente. Sou cheia de defeitos e qualidades como todo mundo. Mas muitos sonhos para realizar. E aí a sua amiga já vai logo, né? Por isso que eu toda vez aqui que alguém chega, né? Eu sempre já apresentei realmente com o poder do eu sou. E sabe o que é o poder do eu sou? É você escrever todos os dias aqui todas as suas qualidades e falando assim, ó, eu sou paciente, eu sou generosa, eu sou filha de Deus amada. E é isso que eu faço todos os dias, desde então, quando eu comecei as minhas imersões. Você sabe, eu sou coach, você também. Na verdade, a minha primeira coach foi você. Né? Começando de lá, quando tudo começou. E é isso, né? Nós seres humanos, estamos sempre procurando melhorar todos os dias para sermos justamente pessoas melhores aqui, né?
E aí, para iniciar, amiga, nós vamos iniciar assim esse bloco, né? Falando assim, quem era a Adriana antes de ser essa Adriana? E aí vem essa pergunta aqui. Quem era a menina silenciosa que observava dois mundos tão diferentes? E como foi crescer dentro da casa dos patrões de sua mãe? Então, dois mundos, duas realidades totalmente distintas. Silenciosa exatamente por estar em um ambiente que não era o meu. Eu não me sentia pertencente, na verdade não era pertencente de fato. E eu só ia para nossa casa nos finais de semana e essa realidade foi mais ou menos até os 9, 10 anos, eu acredito. Então, eu fui uma criança mais para dentro, mais sem brincar, mais sem esse contexto de muitas amizades, não tinha coleguinhas na casa, frequentando. Era um ambiente que, de fato, não era meu, né? Mas foi o que foi possível dentro daquela realidade, naquele tempo, e eu honro muito os meus pais pela forma como eu fui criada, nas condições que eles tinham naquele momento. Meu pai, ele trabalhava em outra cidade, ia para casa, tipo, a cada 15 dias, uma vez no mês, e minha mãe trabalhava e me levava. Então, assim, nesse mundo, eu aprendi a me portar, a falar, a ter uma melhor educação, através desse mundo dos patrões da minha mãe. E tinha um contato com a família do meu pai, a família da minha mãe, quando eu ia para nossa casa nos finais de semana. Então, era um ambiente que não era o meu, mas que eu tinha que pertencer. Tinha que estar ali, na verdade. Não me sentia pertencente, mas tinha que estar ali. Era o que tinha naquele momento. E essa experiência, Adri, ela despertou o que em você? Bom, minha mãe foi doméstica a vida toda, né? Minha mãe foi doméstica, meu pai foi eletricista. Então, enquanto infância, eu não consigo ver hoje como adulta o que ela despertou em mim na infância. Como adulta, eu consigo ver o que eu não tive, o que castrou, né? Então, como criança, eu não sonhava. Eu estava ali dentro daquela bolha. Aí, na adolescência, eu começo a perceber que ali não era o caminho. E minha mãe também me criou muito na perspectiva do você precisa estudar para ser alguém na vida, para não viver o que eu vivi, para não passar pelo que eu passei. Então, assim, eu via a vivência dela, de fato, acontecendo, e via que aquele não era um caminho que eu queria repetir. Então, na adolescência, eu começo a trilhar outros caminhos e ampliar a capacidade de sonhar. Eu acho que essa é a palavra. Eu começo a sonhar a partir da adolescência. Sim. Em algum momento, assim, você sentiu que a vida tinha reservado algo maior para você? Não. Não, né? Eu fui buscar. Quais dores da infância ainda ecoam, assim, na mulher que você é hoje? E o que aquela menina precisava ouvir e que nunca ouviu? Somos colegas de coach, né? Então, eu vou te trazer algo que muito provavelmente você perceba. Eu ainda vejo na minha vida traços de escassez daquela infância. Tipo, você cresce, você muda o ambiente, você muda a mentalidade, mas alguns comportamentos e alguns medos de ir para outros degraus estão ligados à questão da escassez. Então, isso me marcou. Eu fui uma criança que não passei necessidade, mas eu tinha o básico. Essa questão do necessidade, lê-se com. Não passei fome na vida. Sim. Mas fui uma criança que foi criada com época de roupa em junho, em dezembro, vim de escola pública. Então, eu ainda vejo isso ainda na minha vida, essa marca da escassez. Hoje, ainda. E se você pudesse abraçar a Adriana criança, o que você ia dizer para ela hoje? Calma que seu futuro vai ser transformado. Uau! Você falou aí da sua adolescência, né? E aí foi quando realmente os sonhos começaram a ter nomes. Quando você percebeu que seus sonhos já não cabiam no ambiente que você vivia? Bom, aí tem uma pequena jornada, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, vendendo massa de pastel, salgadinhos em mercados, quando ainda era de menor. Eu fazia parte de um grupo jovem da Igreja Católica,
Então, tinha uma senhora que vendia massa, precisava de algumas moças para fazer esse serviço nos mercados, eu comecei. Aí, na média dos 14, 15, para fazer uma graninha extra. Quando eu fiz 18, eu já tinha um local para trabalhar, que só estava aguardando a fazer 18 anos. Aí, eu entro em uma padaria para trabalhar de carteira assinada aos 18 anos. No início, eu comecei a proporcionar coisas para minha mãe que ela nunca tinha feito, tipo almoçar fora, em Dia das Mães, coisas assim. E eu sou a mais velha, né? Então, eu comecei a proporcionar isso para minha mãe, para minha irmã. E comecei a gostar, porque era uma renda que, entre aspas, era livre, porque eu não tinha família, enfim. Então, eu podia ter as minhas coisas, comprar as minhas coisas. Então, eu comecei a ver, eu consigo mais. Dentro dessa jornada, dessa padaria, eu trabalhei 5 anos. Entrei como balconista, fiquei 1 ano. Depois fui frente de caixa. Na verdade, caixa, né? Nessa época ainda não foi mercado, foi caixa. Lá eu fiquei 5 anos. E lá foi quando eu passei para uma faculdade particular, quando eu já podia pagar. Tinha tentado a UESC algumas vezes, ainda na época do vestibular, mas sem sucesso. Fui fazer a faculdade de Ilhéus, que era a faculdade que eu podia pagar. Aí a mente já estava eu preciso estudar, me capacitar, porque eu quero mais. Era aquela sensação, eu tinha uma gratidão muito grande, porque eu já tinha um emprego, e naquela época, porque eu já passei do isenta, né? Então, naquela época, até a faculdade era uma segurança, que hoje não é tanto, mas naquela época, sim. E eu sabia que eu queria mais. Então, ali eu disse, eu vou estudar e eu vou buscar. Aí vieram outros desafios. O curso que era para ser em 4 anos, eu concluí em 6. Uma parte em função de problemas que aconteceram na jornada, de sair do emprego. Outras por questão de falta de mentalidade mesmo. Na época eu era muito farrista. Então, juntou problemas de eu ter saído da empresa e problemas com farra, né? Então, era um curso que eram 4, eu concluí em 6. Quando eu terminei a faculdade, a cabeça também já era outra. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já estava cursando uma pós. Eu me formei em agosto de 2013 e abril de 2014 eu estava em Itabuna. Te dei um resumozinho. E de onde foi que veio, assim, essa inquietação mesmo? A inquietação em si de crescer. Assim, e você já tinha falado aí, né? Conciliou faculdade, trabalho, né? E aí você me disse que teve muitas limitações financeiras. Houve momentos em que você pensou em desistir? Vários. Nossa. Para concluir a faculdade, um tempo que eu fiquei desempregada, eu recorri ao FIES. Foi um tempo que se eu não tivesse o FIES, eu tinha trancado a faculdade. Aí, quando eu vim para Itabuna, eu vim da indústria. Eu trabalhava na indústria em Ilhéus, eu era assistente de RH. Então, quando eu vim para Itabuna, eu já estava formada para assumir uma vaga de analista, que é na vaga que eu trabalho é na empresa que eu trabalho até hoje, CLT. Então, aqui em Itabuna, a cidade me recebeu de braços abertos, eu tô aqui há 12 anos. Só que aqui eu fiz a jornada do sair da casa dos pais, que meu pai dizia, não, você vai e vem todo dia. Não, eu vou para Itabuna, eu vou morar em Itabuna. Então, assim, minha chegada em Itabuna foi em um kitnet muito pequeno. Primeiro, eu fiquei na casa de uma tia, que me acolheu muito bem pelos primeiros 60 dias. Depois eu já fui para um kitnetzinho que eu apertei, que eu aluguei, e que eu precisei pegar um cartão emprestado para comprar algumas coisas para esse kitnet, porque eu aluguei com fogão e geladeira, mas eu precisava de cama, eu precisava de guarda-roupa, o pouco que cabia dentro desse apartamento. E tudo isso nova em uma empresa, sem saber se eu ia passar dos 90 dias. E aí os desafios foram aumentando no decorrer do tempo, do processo. Você vai ficando mais velha, você vai buscando novos cursos, você vai buscando novas qualificações. Vieram também algumas questões de saúde. Então, vários problemas aconteceram nessa jornada, como acontece, acredito que na vida de todo mundo. E em alguns momentos eu pensei em desistir, sim. Só que é aquela coisa, o dia ruim, a tempestade, e eu me permito viver a tempestade, o dia ruim, mas eu sei que vai passar. Então, eu sou muito resiliente, sabe? Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu continuo. E é isso, fui seguindo. E me diga uma coisa, com isso tudo, qual foi a sua principal mudança de mentalidade? Com isso tudo acontecendo, porque você consegue enxergar que desde lá de trás, né, você já tinha uma mentalidade realmente de crescer, de vitória. Mas, ao mesmo tempo, foi como você falou. Você era farrista, teve algumas coisas, foi tirando. Mas
Quando foi que você viu, assim, esse insight mesmo, essa mudança de mentalidade? O coach. O coach na minha vida, ele entra em um momento que eu fui buscar o coach porque eu tinha o sonho de uma vaga em uma multinacional. Então, eu participei de um processo, cheguei à seleção, a última, da entrevista com o gestor, só eu e uma moça, ela foi aprovada e eu não. E aí eu fui buscar o que ela tinha que eu não tinha para a próxima vaga. E aí eu saio daqui de Itabuna para fazer um curso de coach, porque era um pré-requisito para a vaga. Na minha cabeça, eu estava indo fazer aquele curso porque era o que eu faltava para que eu estivesse apta para a próxima vaga. Quando eu chego em Salvador, que eu faço o curso, ali volta uma outra Adriana de mentalidade. Primeiro, ali eu percebo que eu podia sair dali e montar a minha. Não ir para uma multinacional, ter a minha. E ali eu entendo todas as questões de, desculpa, de raízes de infância, de mentalidade, de paradigmas, de ambientes, relacionados também dentro do uso do álcool, como você falou. E aí eu volto de lá me propondo a várias mudanças reais na minha vida. O coach foi o principal. Teve outros no decorrer do processo. Eu já fiz PNL, eu faço parte da Aliança Divergente do Elton Euler, tudo ligado a desenvolvimento humano. Ali eu entendi que eu podia qualquer coisa, desde que eu pagasse o preço da escolha. A primeira coisa era escolher, era uma decisão, era algo que eu precisava, tomar a decisão. A primeira escolha era a decisão e a segunda o preço da decisão. Porque toda decisão que nós tomamos implica em várias outras que vão ficar pelo caminho. Você muda de ambiente, você muda a sua perspectiva de pensar, você muda a forma de se investir. Em alguns momentos você já não combina mais, inclusive, com certos amigos do seu passado. Enfim, é uma mudança total de mentalidade e ambiente. E você precisa se ver antes naquilo que você já deseja. Primeiro você muda internamente, para depois as coisas externamente se materializar. Então eu vejo muito que o coach foi decisivo na minha vida. Mudou a minha vida. Dri, você falou justamente sobre o que a gente fala mesmo também, né? Mesmo mudando pensamentos, mentalidade, mas como é que você vê ser você mesma? Porque por mais que aconteçam essas mudanças na vida da gente, de mentalidade, de ambiente, de pessoas, e foi como você falou, tem amizades que não cabem mais, não porque a gente queira, a verdade é essa, é porque aquela pessoa, ela não consegue enxergar o que nós estamos enxergando, isso é fato. E muitas vezes elas nos colocam até em lugares ruins, como ruins, justamente, mas como é que você vê isso em si, quando alguém quer mesmo assim puxar a gente para baixo, não quer deixar a gente ir? O que você diria a essas pessoas que é justamente quando eu tentei fazer isso, trazer essas pessoas para perto, e você sabe que não é fácil porque na vida é isso mesmo. Nós mudamos o nosso jeito, nossa forma, nossa mentalidade e tudo que está ao nosso redor acaba mudando. Mas como seria isso, assim, principalmente amizades, né? Porque a gente fica muito presa, né? E muitas vezes também família em si, porque acontece. E são ambientes que, no fundo, também, eles nos limitam? Nos limitam, nos magoam, nos paralisam. E ou a gente segue ou a gente fica. Como é que você falaria hoje para as pessoas que estão justamente escutando aqui sobre isso, né? E a gente, sem deixar de ser a gente, porque as pessoas falam que a gente muda. A questão não é a gente muda. A questão é que a gente começa realmente a ver as verdades e ver o que é preciso para a gente se tornar aquela pessoa que a gente sempre quis e nasceu para ser. Como você vê isso? Tem a questão do preço, né? Porque nós pagamos um preço todos os dias das escolhas que nós fazemos. Isso é um fato. Ficar no mesmo lugar tem um preço. Evoluir também tem um preço. Então, escolhe qual preço cada um quer pagar. Eu sou muito tranquila com a questão
você pode não concordar com o que eu estou fazendo e tudo bem, a relação continua, a amizade continua, só que eu vou continuar fazendo, porque é uma escolha que é minha. Então, hoje eu vejo muito a questão do deixar os outros irem. E se for o caso que eu precise ir, também. Deixar ir e deixar para ir. As pessoas, elas não precisam, Lu, concordar com tudo que a gente faz. Inclusive, elas não devem. Tá? Tem que fazer sentido pra gente. Um exemplo, se faz sentido pra você, e eu trago isso porque, como você mesma falou, né? Nós fizemos esse caminho. Se não faz sentido para as pessoas fazer outros programas, que de repente os que nós fizemos há 8, 10 anos atrás não faz mais sentido pra gente, tudo bem, é um direito delas. Agora, eu não posso, não quero, principalmente, me diminuir pra caber em um ambiente que não faz mais sentido. Então, é sobre não fazer sentido. E tudo bem, as pessoas podem concordar comigo ou não. Quem não pode me abandonar no caminho sou eu, porque eu sei onde eu quero chegar. E o preço que eu tenho que pagar. Você falou muito aí, né, sobre o coach, né? Como foi que o coach transformou sua visão, assim, sobre você mesma? Metas, objetivo, persistência, continuidade. Exemplo, eu era uma pessoa que não treinava. Quantas vezes eu paguei a academia os 90 dias para ter um desconto e não malhava 30, com a roupa compradinha dentro de casa? Depois do coaching. O poder do hábito. Eu já lia alguma coisa ou outra. Eu sempre gostei de ler, mas eu não tinha o hábito de vários livros no ano. E para o que eu quero ser, para o que eu quero me tornar e para o que eu estou caminhando, a leitura para mim é obrigatória. Sim. Então, constância. Né? Eu começava um ano sem ter metas. Eu vivi uma vida muito bem a frase do Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar. Eu começava um ano sabendo, né? Eu quero terminar o ano com saúde, quero terminar o ano trabalhando. E ali o que desse naquele ano ali tava bom. Eu terminava o ano sem saber se tinha dado bem ou se tinha dado ruim. Porque eu não tinha meta. Eu me descobri que eu não sonhava. Porque era uma Adriana que eu imaginava que os sonhos não faziam parte da minha conta bancária, não cabia no que eu tinha ali. Hoje em dia eu percebo que não precisa caber. Eu posso sonhar e ir buscar. Até porque nós temos um Deus que ele trabalha em todo o resto, né? E eu tenho vários exemplos de como Deus agiu na minha vida. Na compra do apartamento, na compra do carro. Temos um Deus. Então, assim, os sonhos, eles não precisam fazer sentido com a nossa conta. Você tem os seus sonhos e você vai trabalhar para conquistá-los. Então, eu acho que é sobre isso. O coach trouxe muito de meta, de objetivo, de persistência, de ferramentas, né? E de comprometimento. Você teve alguma ruptura, assim, interna nessa fase? Eu acho que... Sim. Sim. A forma... Eu ouso dizer que eu tô tendo uma nesse momento. Não digo nesse momento aqui no podcast, eu digo nesse momento da minha vida. Dentre as coisas que eu identifico que eu ainda preciso olhar dos traumas de infância, tem a questão de estar se justificando muito, pedindo validação muito das pessoas. E eu vejo muito como algo que está ligado à raiz de infância. Então, me volta com a pergunta para poder não me perder. Qual foi a maior ruptura interna nessa fase que você... Então... Essa fase do coach, essa fase da sua mentalidade. Não permitir que a opinião das pessoas me paralisasse. Lá atrás foi a maior. Isso. Hoje em dia, eu preciso trabalhar a questão da validação. Eu ainda busco afeto em algumas situações que deveria ser recompensa na escada da postura. Não propriamente validação afetiva. Sim. E eu tô buscando isso exatamente nesse momento. Lá na frente, na hora que eu for falar de análise de perfil comportamental, a gente fala sobre isso novamente. A gente nas nossas conversas, né, antes de começar aqui, você falou muito da origem não determina destino, tá?
Então, assim, como você costuma dizer isso, o que essa frase significa para você na prática? Não importa a cor que você tenha, o nível de escolaridade que você tenha, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, o que aconteceu na sua vida antes. Se você determinar que daqui para frente vai ser diferente, vai ser diferente. E o oposto também é verdadeiro. Então, assim, ninguém tá aqui para minimizar o que cada um viveu. É fato. Então, assim, existe uma justificativa para muita coisa, mas a justificativa não explica nada. Então, não já ficou no passado? Pega aquilo ali da bagagem, honra e segue. Segue com a luz de onde você quer chegar. É para lá que você tem que olhar. Então, não importa a cor da pele, onde você estudou, de onde você veio. Se você quiser, você é capaz. Aí eu sempre volto pro meu nome aqui, né? Então, assim, você precisa realmente ser você. Sua identidade. Porque é isso que leva. Perfeito. Não esconder de ninguém da onde você veio, como você pensa. Eu acho que quanto mais claro o seu caminhar nesse sentido, mais honesta você é com as pessoas que você caminha lado a lado e as que vão compartilhar com você no caminho. Qual é a diferença entre talento e mentalidade? Mentalidade você desenvolve, mentalidade você molda, e isso vai ser muito determinante pelo ambiente que você está. Talento é algo que você já nasce com. Porém, se você não usar da forma correta com o tempo, ele vai diminuindo. Com certeza. Então, você precisa ter o devido conhecimento do o que você faz de bom e o que você faz, eu não vou dizer a palavra ruim, o que você faz que precisa ser melhorado. Vamos colocar quais são os seus pontos fortes e quais são os fracos. Eu acho que essa é a melhor palavra. Porque o que você já faz de bom talvez seja o seu talento nato, tá? E o que você ainda precisa evoluir? Você precisa colocar luz e foco nisso aí. Eu vejo, sabe como, Adriana? Isso é como se fosse... eu acho que todo ser humano tem isso. Eu acredito muito nisso. Nós temos duas pessoas dentro de nós. E a palavra é essa mesmo, ruim. Tem a boa e tem a ruim. E aí, qual é a que vai... vencer o dia. Exatamente, dia? Pronto. É isso aí. O que você acredita que impede tantas pessoas de romper? Ambiente e mentalidade. E um está ligado ao outro. Você não vai ter capacidade de sonhar em ter um barco se você nunca viveu uma experiência náutica. Então, o ambiente molda muito os seus sonhos. Isso é verdade. Você conversa com pessoas que não têm a capacidade de desejar, de sonhar uma bicicleta. Sim. E que você vê um potencial de algo muito maior, algo muito melhor, e só a pessoa não vê. Então, assim, ela tá tão submersa naquele mundo onde ela vive que ela não acredita na capacidade dela. Então, assim, ambiente e mentalidade. E os dois, eles estão muito juntos. Para você expandir a sua mentalidade, você vai ter que sair daquele ambiente. Dificilmente a gente vai crescer no ambiente que nós nascemos, né? E isso não é uma coisa que eu tô dizendo, que você tá dizendo, é uma coisa que tá comprovada aí, né? Através da neurociência. Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente precisa ir para longe da nossa base, porque a nossa base viu defeitos que não comporta mais para que nós estamos nos tornando. Verdade. Então, quanto mais a gente se afasta daquele ambiente, e eu acredito até, você vai poder me dizer melhor, porque você está estudando a palavra, eu acredito que tem uma parte da Bíblia que fala que você não pode se tentar. Então, se você percebe que o ambiente ele te faz mal, ou que de repente ele desperta em você o que você tem de pior, para que você vai estar nesse ambiente? Para que você vai se testar nesse ambiente? O mesmo vale para relacionamentos. Se você tem uma relação, uma amizade, qualquer tipo de relação, e essa relação desperta em você o que você tem de pior, para que você vai ficar vai continuar ali? Se custa lugar. A sua paz. Isso. Então, para mim, ambiente e mentalidade, eles caminham juntos. Eu acredito nisso muito também. Como Dri, que o perfil comportamental, ele ajuda realmente no autoconhecimento? Bom, não existe... Porque isso aí é bem sua chave, né? Não existe perfil certo ou errado, né? Existem perfis e como você olha para os seus pontos
fortes e para aquilo que você precisa desenvolver. Então, dentro da área profissional, nós usamos análise de perfil comportamental não para impedir uma vaga, não como critério para excluir alguém, mas para usar aquele perfil de uma forma mais assertiva. Porque, um exemplo, a gente precisa de alguém para vendas. É desejável que essa pessoa tenha um perfil influente, que é um perfil de comunicação. Sim. Se a gente pega uma pessoa de um perfil mais introspectivo, mais voltado para planilhas, para números, não vai dar bom, vamos colocar assim, para vendas. Sim. Então, na questão do perfil profissional, é aquilo que ele já é nato e que nós vamos desenvolver através de algum curso, mas ele já tem nato. Na questão do autoconhecimento, isso liberta relações. Relações com filhos, relações com os pais, relações conjugais. Isso é libertador você entender que a pessoa não está fazendo algo para te criticar, para te prejudicar. É só o jeito da pessoa, é só o tempo dela de reagir a algo, de entender algo, de processar algo. Eu costumo dizer que se eu tivesse tido acesso a ferramentas comportamentais como um todo, não só o DISC, com 20 anos, o meu nível de resultado hoje, com 43, iria ser outro. É verdade. Porque eu tô com 53 e eu também conheci o DISC tem 2 anos. Então, assim, foi libertador. Essa é a palavra que você falou. Aí. É libertador. É libertador para as relações. E isso vai desde a equipe que você trabalha, o gestor da empresa, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que passam no seu dia em outros locais. Você começa, tipo, sentou no shopping, as pessoas estão passando, estão conversando próximo de você já está fazendo uma análise. E às vezes as pessoas chegam para compartilhar algo com você e você já começa a dar um conselho mais no sentido do se observa primeiro. Isso. Olha para você primeiro, porque eu já fui essa pessoa. Então, quando eu trago o desenvolvimento humano na vida das pessoas hoje, é porque eu já fui essa pessoa que você sabe, você fez a formação, tudo que nós fazemos na vida dos nossos coaches já foi feito com a gente em algum momento. Sim. Então, assim, quem me conhece há muitos anos sabe, o perfil não mudou. Eu continuo tendo o mesmo perfil até hoje. Eu sou dominante e influente, tá? Mas eu vou trabalhando isso. A comunicação, né? A impaciência, né? Eu sou uma pessoa extremamente voltada para resultados, né? Então, Então, quantos anos eu pressionei as pessoas querendo que as pessoas fossem voltadas da mesma forma, igualzinha. Exatamente. Imagina uma equipe que todo mundo fosse igual a mim. É isso. Então, o poder do autodesenvolvimento, ele vem para salvar famílias, salvar relações. Às vezes eu começo a fazer trabalhos com o gestor da família, às vezes com a mãe da família, e já aconteceu dela me dizer assim, eu quero que você faça com os meus filhos, porque eu tenho 3 filhos e são muito diferentes. Já teve uma situação que eu comecei a fazer com o homem e ele disse, não, eu quero que faça com minha esposa também, porque isso aqui é bom pra ela ouvir. E também eu tô na dúvida se é bom pra ela ouvir, porque às vezes você me diz coisas que ela me diz todo dia. Então, assim, traz essa percepção de uma outra pessoa te dizendo e te dando alguns gatilhos de comportamentos que podem ser evitados. Olha como é lindo isso, né? Você trabalhando em uma empresa, sendo CLT e transformando vidas, mesmo através da empresa. E quando eu falei sobre isso, foi justamente para te falar que foi libertador, porque não foi na empresa, eu fui realmente na minha vida pessoal, na minha vida com os meus familiares. Porque é justamente como eu falo, eu queria que eles fossem todos também igual a mim. Então, eu não tinha nunca, nem sabia, não tinha nem noção. Então, foi realmente muito libertador. Eu sou muito apaixonada com a análise de perfil. Eu falo que todo ser humano, ele deveria sim fazer e saber na vida. Perfeito. Eu comecei profissionalmente e hoje eu uso muito pessoalmente. Qual é, Adriana, o maior sabotador do crescimento humano? A mente. A mente. Lu, se você diz que você vai conseguir comprar um carro, você vai. Se você diz que você não vai conseguir comprar o carro, é igualmente verdadeiro.
É igual. E assim, as pessoas, elas não vão comprar as suas ideias antes de você provar. E isso é real. Isso é Porque real. no fundo, nem a gente mesmo compra. Quantas vezes você já disse que ia fazer alguma coisa e você não fez, e você perdeu pra você mesma? Sim. Porque eu já perdi várias. Todas as vezes que eu tentei treinar de manhã, eu perdia. O celular despertava e dizia mais 10 minutos, mais 15 minutos, mais 10 minutos. Não ia treinar. Então, assim, o meu cérebro, ele condicionou você vai lá nada. Porque eu deixava ele eu dava essas informações pra ele, tá? Então, é a mente. Quando a gente começa a condicionar eu vou fazer e diz pra ela que vai fazer e realmente faz, o seu cérebro começa a dizer, opa, tem algo diferente aqui. Eu tenho um livro, né, que ele fala, né? Mude toda a sua vida, toda a sua trajetória e toda a sua mentalidade em 21 dias. Tudo em nossa vida, nós precisamos fazer 21 dias seguidos. Aí a mente, ela vai, justamente por conta das sinapses mesmo. De Carolina... Eu esqueci o sobrenome dela agora. Mas é um livro fantástico e tem vários insights lá dentro e ainda tem os exercícios mesmo. E foi a partir daí, tá? Porque eu era igualzinha. Você sabe disso, você foi minha coach. Então, assim, eu hoje, eu falo assim, eu preciso acordar 4h40 da manhã. Se eu não acordar 4h40 da manhã, realmente não tem como eu fazer o que eu me propus a fazer durante todo o meu dia. Então, para mim estar bem, eu preciso acordar nesse horário, para ir para minha academia, para fazer todas as minhas coisas, voltar, fazer tudo como eu planejei para minha vida. Não porque eu tenho que mostrar alguém ou que eu tenho que fazer. É exatamente como você fala, a nossa mentalidade. E a necessidade de uma agenda organizada e planejada, né? Porque, assim, até nisso, você precisa ter um autoconhecimento para você desenvolver a sua agenda. Porque se a agenda não fizer sentido com quem você é, não vai. Não vai certo. também, não vai. Não adianta eu copiar a agenda de Luciana, a Luciana copiar a minha. Ela tem que fazer sentido pro que eu tô buscando. Porque quando você monta uma agenda porque você tá buscando, você acha tempo, você acha recurso para aquilo que é importante para você. Exatamente. E isso tem uma ligação direta com sua capacidade de dizer sim ou não. Quando você fizer uma escolha, inevitavelmente você vai ter que deixar de fazer outras 5 coisas. Então, na medida que os convites vão surgindo, as oportunidades vão surgindo, o que faz sentido porque você está tentando nos próximos 90 dias? E outra coisa, né, que é muito... Isso é muito natural. As pessoas acham que não. Quando a gente escolhe, como você falou, mas toda escolha tem um ônus e tem um bônus. Nunca nenhum ser humano pense que a escolha sempre vai ser aquela varinha de condão ali, né? Acontece e pronto, não vai ser pirlim-pim-pim. Acontece que o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, faça as suas escolhas. Como desenvolver, Adriana, inteligência emocional em tempos de pressão? É totalmente necessário. Totalmente necessário, até para que você consiga lidar com pressão, mantendo a sua própria sanidade, a sanidade da sua vida pessoal, a sanidade da sua vida profissional, a sanidade do seu time. Como desenvolver? Buscando cursos, buscando profissionais, buscando livros. Hoje em dia o conhecimento é democrático, né? Então, assim, você pode buscar muita coisa através de livros, através de cursos. Você busca coisas na internet. O importante é que você se conheça. Porque quando você se conhece, você desarma o gatilho antes. Se você se conhece, você sabe que se eu grito com você, isso te dá um gatilho, e eu já aumentei o tom da voz, você já sabe. Esse é o momento que eu preciso sair, porque se ela me gritar, eu vou bater nela. Porque autoconhecimento não quer dizer que você deixe de ter vontade de me bater, de fazer gente. Exatamente. Quer dizer que você não vai fazer. Então, assim, qual é o seu limite? Até onde vai? Qual é o seu inegociável? Isso. Então, assim, se você não sabe isso, você fica muito na mão do outro. E o outro faz o que ele quiser com as suas emoções. Geralmente, quem domina as suas emoções, domina você. Sim. Então... Qual foi a crença que você precisou desconstruir para chegar aqui onde chegou? Até esse momento. Eu não gosto de falar em público. Real, quem me conhece há muito tempo sabe. Eu não gosto de gravar vídeos. Eu não vou para a internet. Se eu depender de internet, eu não vou. Lembra disso? Sim.
Então, eu acredito que os meus últimos 3 anos eu venho quebrando uma crença atrás da outra, porque toda vez que eu encontrava um não, eu tinha que buscar 5 opções de sim para chegar naquele resultado. Sim. Porque tem coisas que você consegue negociar o como, tem coisas que não. Então, todo mundo sabe que eu tinha pavor de pegar no microfone. Quantas boas oportunidades eu perdi porque eu não soube me expressar. Então, a crença ali era... por trás, né? Para nós que somos do mundo do desenvolvimento humano. Eu não sou capaz. A validação, né? O não se sentir pertencente. O achar que aquele lugar não era para mim. E isso é algo que, se você não olhar para isso constantemente, isso te puxa. Isso te puxa de volta. Eu tive uma pessoa na minha vida, ainda esse ano, ela comentou assim, eu fiz um comentário, não me senti muito pertencente em tal local. Em questão de faturamento, foi essa a minha fala. E aí ela me respondeu, sim, não entendi. É aqui mesmo que você tem que estar. Nesse ambiente, nesse local, para desenvolver isso em você. Eu vi e disse, gente, é isso mesmo. Então, se a gente não tem pessoas para estar nos lembrando, aquele velho padrão de comportamento, ele nos puxa. Sim. Lembra da questão do Sim. ambiente? Como eu estava em um ambiente que eu desejo estar, alguém me impulsionou a continuar. Isso. Se eu faço essa mesma observação no ambiente que eu frequentava 6, 7 anos ia atrás, falar dizer, que era... não, volte por aqui mesmo, volte aqui mesmo. tá bom, olha aqui, Exatamente. você é daqui. É. Então, é sobre isso. A gente precisamos vigiar o tempo todo para que o velho padrão, o velho eu, não nos puxe. Porque ele nos visita de vez em quando. Mas você consegue enxergar que isso tudo é porque hoje você fortaleceu a sua identidade? Sim. Porque nós somos isso. Nós somos nossa identidade. Consigo. Se não formos nós mesmos, cada um ser aquela pessoa totalmente e verdadeira, ela não consegue também chegar. Vamos agora para onde você gosta bastante, tá? Liderança e gestão, né? O que diferencia, Adri, um chefe de um verdadeiro líder? Eu acredito que o líder, ele dá o exemplo, ele ouve, ele impacta nos resultados porque ele compra a ideia, porque ele defende o time, tá? Porque ele acredita em cada um que tá ali e tem as demandas muito bem desenvolvidas para cada um. O chefe, ele tá ali só pelo poder da autoridade. Alguém colocou ele ali, então ele não se dá bem com a equipe, ele não tem empatia, ele não escuta. Às vezes ele não sabe fazer o que a equipe tá fazendo. Então, é muito do comportamento mesmo e da visão de crescimento. Do passar também o que sabe fazer, tá? Porque nós vemos muito, independente da profissão, pessoas que sabem muito, mas não querem passar. Sim. E a equipe, ela não vai funcionar bem com a questão do eu sei muito, mas se eu sair de férias, ninguém faz. Sim. Eu sei muito, mas se eu sair da empresa, ninguém sabe o que é que eu faço. Como é que a empresa cresce assim? Como é que o setor cresce dessa forma? Realmente, então, vai o líder, estagnar. Ele precisa passar, ele Sim. precisa ensinar, ele precisa formar o time dele, Com até para que certeza. ele seja promovido. Sim. E, além do mais, eu acredito muito em colaboração. Sim. O mundo é colaborativo, né? Verdade. Quais comportamentos você acredita assim que realmente destrói uma equipe? Microgerenciamento, favorecimentos, assédios, falta de processos ou falta de processos bem desenhados, falta de treinamentos. E aí a gente volta para esse lugar novamente. Se uma empresa também não enxergar, né, aquele diretor, aquele CEO, não enxergar que precisa de uma pessoa qualificada para colocar naquele lugar, já sabe que a empresa não anda, né? Também. Os resultados, eles vêm através de pessoas, né? Independente de ser serviço, produto, são Sim. pessoas. Pessoas vendem para pessoas. Então, se você chega para comprar um carro e o atendente te
te trata mal, você desiste de comprar o carro naquela loja. Com certeza. Então, é fato que o primeiro cliente, ele é o funcionário. Se ele estiver bem, ele vai transformar isso na felicidade daquele cliente. Às vezes as pessoas confundem muito sobre um ambiente feliz, né? O ambiente feliz não é aquele que tem a bola de ping-pong, a ginástica, não. É um ambiente onde as pessoas têm permissão para fazer o trabalho delas, inclusive para errar. Por que não tem permissão para errar? Não tem permissão para testar. E conseguir chegar até em outro nível, em outro lugar, porque... Exatamente. Nós estamos vivendo aí um tempo onde está chegando cada vez mais jovens no mercado de trabalho com ferramentas muito novas. Sim. Em relação ao nosso tempo, né? Sim. Então, eu preciso ouvir o que eles estão trazendo para saber se, de repente, eles não conseguem fazer o mesmo trabalho com metade do tempo. E eles só vão trazer esse tipo de informação na empresa para o dono, para o gestor, para o líder, se ele se sentir seguro. Com certeza. Senão, ele vai continuar fazendo daquela forma. Sim. Então, às vezes, a pessoa não muda o processo, não dá uma opinião que pode render mais em vendas, porque não se sente seguro para errar, para dar uma opinião. Então, eu costumo brincar assim, onde é que está essa fábrica de pessoas prontas, gente? Não existe fábrica de pessoas prontas. Por mais que a pessoa, Lu, tenha 5, 7, 10 anos de experiência fazendo a mesma coisa. Ela foi contratada em uma outra empresa, aquele ambiente mudou. Ela precisa ser treinada naquele ambiente novamente. É outra visão, é outra cultura, né? Então, não existe local que a pessoa esteja 100% pronta. Eu ia te perguntar isso agora, né? Como é que cria culturas organizacionais bem fortes? Comportamento e repetição, porque não é quadro colocado na parede, né? É aquilo que você tolera todos os dias. Sim. Então, precisa ser algo que você pratica. O dono da empresa, o gestor da empresa, os líderes da empresa, para que a ponta veja todo mundo fazendo e acredite naquilo. Então, às vezes, algumas pessoas dizem assim, eu quero um treinamento de 12 horas, 36, porque o comportamento, a cultura tá fraca. Quantos anos tem essa empresa? 20 anos. Você acha que a cultura da empresa vai mudar em um treinamento de 12 horas, 20 anos daquele comportamento? Não. É um treinamento sistêmico, gente. Você precisa acompanhar aquilo ali por um ano e mudar comportamento que vem desde a gestão. Isso. Algumas empresas maiores, quando pegam algo nesse sentido, fatalmente vão demitir alguém, porque vai sempre ter alguém com mais tempo de empresa, com hábitos que não está disposto a mudar. Naquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, morri assim, e você sempre assim. Mas, geralmente, quando você pega pessoas que estão dispostas a mudar, essa é a chave. Está aberta para a mudança, o processo acontece. Mas com tempo, porque você não pode esquecer que você tolerou aquilo ali por anos. O atraso... o retrabalho em excesso, porque eu volto a dizer, as pessoas precisam ter permissão para errar, para aprender. Mas como é que você faz, como é que você acompanha esse retrabalho? Retrabalho, Qual é o custo direto, desse retrabalho para você? A pessoa está errando porque ela não sabe, porque faltou treinamento, porque você já falou, já passou e ela não quer. Então, são perguntas que precisam ser feitas para investigar isso aí. O que é que torna um líder inesquecível? Como ele trata as pessoas. A gente fala tudo volta e tudo para pessoas. É possível liderar outros sem liderar a si mesmo? Ele pode até ter um cargo de liderança em uma empresa, mas eu acredito que não vai se sustentar por muito tempo, porque ele precisa praticar resiliência, ele precisa ter disciplina, ele precisa ter autogerenciamento e controle das suas próprias emoções. Então, se ele não tem esse autocontrole sobre ele, como é que ele vai ter isso com as pessoas? Então, ele pode até chegar indicação, de alguma outra forma, mas não se sustenta por muito tempo. É muito o que você tem interno para o externo. Então, primeiro a gente precisa olhar, o que causa? Quais são os gatilhos? O que eu preciso desenvolver? Para onde eu preciso olhar? Eu sempre comento que eu tive e ainda tenho problemas para moldar a comunicação, porque o meu perfil é dominante. Então, quem tem um perfil dominante, como você entende,
às vezes precisa reler um e-mail 10 vezes para ter certeza que esse e-mail tá escrito de uma forma que não tá Sim. parecendo que você levantou da cadeira para bater em alguém. Para você é muito normal. Você escreveu ali o que estava acontecendo. Sim. Mas o outro, quando ele vai- pega esse e-mail, né, o WhatsApp, o outro quando lê essa mensagem, eu lembro de quando eu tive o primeiro contato com esse curso, o instrutor disse assim, você precisa reler as mensagens de WhatsApp 10 vezes antes de passar. Porque é bom dia e o que precisa ser feito. Então, assim, hoje em dia eu já pergunto um tudo bem. Na época eu não fazia o tudo bem, era muito... É um processo, precisa Sim. ser feito, Sim. certo? Então, assim, é esse autoconhecimento, a gente precisa olhar para dentro para entender o que a gente precisa melhorar na gente para que isso vai externalizando. E estava ligado aos resultados, para o bem e para o mal. Você falou muito aí a palavra autocontrole, né? Eu não gosto muito, não. Eu falo que me retorna aquela pessoa que eu era controladora demais. Então, Entendi. aí eu não Tem um gosto. gatilho pra Aí, você. Isso, aí eu vou e uso realmente. A pessoa, o líder, ele tem que ter a inteligência emocional alinhada. Eu vejo que é isso, eu faço trocas justamente para não ir nesse gatilho mesmo. E é isso que eu acredito que você, eu, outros coaches, o que a gente faz justamente é isso. Colocar as pessoas, tirar ela daquele gatilho, daquele lugar, né? Justamente para poder ela realmente melhorar, ser uma pessoa melhor sempre. E para conseguir extrair dela o que ela tem de melhor. Vamos agora, amiga, ir para o empreendedorismo e posicionamento, né? Como foi que nasceu a Adriana Oliveira Consultoria em RH? De alguns outros processos, né? Como eu te falei, eu vim de Salvador já pensando em... Eu posso, então, abrir a minha... Só que na época eu pensei em... Vou trabalhar mais voltada com o coach... com pessoas, porque eu entendi que se mudou a minha vida, eu conseguiria mudar das pessoas também. Só que como eu já trabalhava com gestão de pessoas, eu disse, então eu consigo agregar. É tanto que eu tenho também a formação de life coach, mas Sim. eu prefiro pegar as ferramentas mais voltadas para o mundo empresarial. Aí, fui trabalhando com as mentorias de coach com as pessoas. Com o tempo, eu fui trazendo ainda mais isso para dentro do desenvolvimento humano. A PNL, tá? Foi um recurso que eu fui buscar Sim. também. E aí, somando com a bagagem que eu já tenho, eu sou pós-graduada em recursos humanos, formada em administração, eu comecei um projeto com Tami de Ilhéus, que você conhece. E nós começamos um projeto juntos, eu, ela e Célio, juntos. Sim. Né? E de lá para cá, ele foi escalando em projetos pessoais também de cada um. O Oxigênio ainda existe, tá? Só que de lá para cá, nós fomos pegando também alguns projetos pessoais. Então, de 2025 para cá, eu já tenho a minha mesmo com o CNPJ aberto. Quando foi que você percebeu que poderia construir realmente sua própria empresa? Quando eu percebi quando eu acreditei na minha capacidade, porque a capacidade eu sempre tive, né? Tanto é que eu trabalho com pessoas há 15 anos. Aqui em Itabuna eu já tenho 12 e eu vim de Ilhéus da indústria. Mas quando eu acreditei na capacidade de criar o meu próprio caminho. E aí vinha aquela pergunta, né? Até quando? Até quando vai fazer essa mudança? Lembra? Bom, eu tô seguindo, né? Eu estou CLT, todo mundo sabe. Tenho a minha também. Tô fazendo algumas parcerias nesse sentido. E eu gosto de trabalhar com pessoas. Enquanto eu conseguir conciliar, eu vou estar conciliando. E no momento que eu não conseguir, talvez chegue um momento de dar esse voo, esse passo. Talvez esteja mais perto. Você teve muitos desafios para empreender ou não? E assim, o que você diria assim, o que é que toda mulher empreendedora precisa para desenvolver? Toda mulher empreendedora, ela precisa ser resiliente. Porque todo dia surge um problema novo. Isso é um fato. E nem é meme, tá? Qual foi a outra pergunta, por perdão? Quais foram os maiores desafios, né, para empreender e junto com isso o que toda mulher, né, precisava desenvolver, né? Eu não vejo nem que foi. Eu vejo que continua sendo um desafio e eu tô olhando para isso com profundidade. O que eu sei fazer? Trabalhar com pessoas. Quando você abre uma empresa, você não é só o que você sabe fazer.
você precisa lidar com números, você precisa lidar com processos, você precisa lidar com clientes, você precisa lidar com vendas, você precisa lidar com pós-vendas, você precisa lidar com nota fiscal, você precisa lidar com contador, você precisa lidar com uma série de coisas que não é da sua realidade do dia a dia, porque eu trabalho com 15 anos com pessoas. Então, mesmo eu sendo formada em administração, eu não tenho experiência, por exemplo, com marketing. E é uma coisa que eu precisei desenvolver para as minhas redes. Sim. Então, é um processo contínuo de capacitação naquilo que você precisa para o próximo passo. Sim. Então, você precisa ter vendas, você precisa ter vendas recorrentes, você precisa ter clientes todos os dias, todas as semanas, eles precisam ser recorrentes. Então, qual é o próximo passo? Vamos estudar sobre vendas. Aí, em um ano, de repente, você descobre que você emitiu mais notas fiscais do que você deveria ter emitido e liga para o contador para pedir socorro. Aí, no próximo ano, você já percebe, né? Olha, esse erro eu já não posso mais errar nesse, né? Pode ser um outro. Então, o desafio é você dar conta de tudo. Porque você precisa dar conta de tudo, especialmente quando você é empresa. Quando você está sozinha nesse caminho. Sim. Na medida que você vai escalando, você vai tendo outras pessoas para ir delegando... E isso vai fazendo parte do processo para você focar no que realmente importa para mudar aquele ponteiro no próximo trimestre, no próximo semestre. O desafio é você ir para o próximo degrau. Então, em algum momento, o próximo degrau vai ser vendas, em outro momento vai ser o financeiro, em outro momento vai ser a questão de nota fiscal. Então, o desafio ele é constante. Adriana, qual é o papel do posicionamento na construção de autoridade? No posicionamento, na autoridade, tudo. Eu me posiciono como eu vejo o mundo. E o mundo me enxerga sobre como eu me posiciono. Então, às vezes nós sabemos muito, mas não sabemos como nos posicionar. Às vezes a gente até agride o outro na forma do falar, tentando ajudar, tá? Então, a forma como você se posiciona diz muito sobre você. Não é só isso, né? Mas diz muito sobre você. Vamos falar um pouquinho de propósito, né? Em que momento você percebeu que sua história tinha um propósito bem maior? Toda a sua história, desde a menina Adriana, da adolescente e a adulta. De 3 anos para cá, depois que eu internalizei a questão do coach como uma ferramenta na minha vida para tudo. Sim. Ali eu entendi que ainda tem um propósito muito maior, porque eu tenho muitos sonhos ainda. E eu acredito em cada um deles. Então, sim. Então quer dizer que é isso, como você falou, a criança não sonhou, mas a adulta sonha. E a adulta busca os sonhos. A adulta e tem aprendeu a certeza, a sonhar. Exatamente. E tem certeza que vai conseguir realizar esses sonhos a partir das viradas da mudança de mentalidade, da mudança de mesmo. ambiente. Quando deixou de buscar apenas crescimento profissional e passou a enxergar uma missão de vida? Quando eu percebi a minha vida transformada, porque ela foi transformada, e eu percebi, eu consigo fazer isso na vida de outras pessoas, até com o meu próprio depoimento, Sim. até com o meu próprio exemplo. E eu observo muito que onde eu chego para palestrar, para trazer um pouco, para somar, que eu falo de onde eu vim, e na medida que eu vou construindo essas relações, as pessoas vão sabendo mais sobre mim, sobre o meu passado, porque eu não escondo, isso motiva as pessoas a dizer assim, então eu consigo. Eu consigo, eu sou capaz. É só um momento, é só uma travessia, as coisas vão ficar bem. E não é o bem da autoajuda, é um bem do eu vou fazer ficar bem. Porque você precisa fazer, voltamos para a escolha, as ações do seu dia. Como suas dores e desafios ajudaram a revelar seu propósito? Reflexivo isso. Porque de alguma maneira a gente sabe, né, Dri? Tudo tem uma razão de ser. Hoje, como você conhece, eu também, né? A nossa vida realmente é sistêmica. Então, tem raízes
de lá de trás e que traz a gente. Então, por que essa pergunta, né? Dores e desafios que eu falo, apesar de você ter falado, né, que você teve a infância, teve tudo, mas com certeza teve dores, né? Como você disse, que o que veio foi aquela mentalidade de escassez, por exemplo. Essa dor da escassez, né? Como foi que ela ajudou você a revelar esse propósito seu, por exemplo? Essa pergunta eu te faço porque, assim, apesar que eu acredito que você até respondeu ela, falando justamente isso. Essa menina que sonhou novamente, que voltou a sonhar, adulta. Sim. Então, eu vejo... Eu acho que a escassez na minha vida, na infância, que diz respeito a, de repente, não ter... De repente, não ter tido o lápis de cor de 36 cores na época que todo mundo tinha, o tênis novo para ir para a escola, que, como eu falei, o básico eu tinha, né? Os brinquedos novos na medida que ia saindo no final do ano. Eu lembro que eu não tive Barbie, né? Então, eu acho que isso fez com que eu fosse alguém que está disposta sempre a trabalhar para buscar o mais. Sim. Então, mais uma vez falando sobre essa questão da expansão da mentalidade, cada vez que eu viajo, que eu saio da Bahia, eu volto com um sonho novo. É isso aí. E eu só volto com um sonho novo porque eu saí da Bahia e vi outras coisas. Exatamente. Eu saí do ambiente. Então, isso vale para todas as vezes que você sai da cidade, que você frequenta um local que você nunca foi. Tem acesso a um podcast, a uma informação, a um livro que você nunca teve. Só que as pessoas precisam ter essa capacidade do sonhar. Então, assim, eu sabia que eu não queria aquela vida da escassez. E eu fui criada ouvindo minha mãe dizer, estudem para não ter a vida que eu tive. Então, eu tive esse combustível, ela incentivava, e eu sabia que eu podia mais. Então, houve um tempo já da Adriana adulta, como trouxe, que eu já não estava sonhando mais, porque eu linkava o sonho com a minha conta. Então, se não cabia na minha conta, como é que eu ia sonhar? Hoje em dia, não. Você vai buscar. Eu vou sonhar. Exato. Eu vou buscar. É aquela coisa, primeiro eu sonho, depois eu traço um mapa do como. Como é que eu chego? Você falou algo agora importante, tá? Eu conversei com uma pessoa tem uns 15 dias e a pessoa falou justamente também que a mãe dela foi também uma doméstica, mas que as pessoas onde elas estavam, né, justamente com a mãe, e a mãe querendo fazer a mesma coisa como falou com você. Ah, vai estudar. Quando ela fazia justamente isso, a menina querendo estudar, fazer, e ela conversando sobre isso mesmo aí que você tá falando, é porque veio isso à minha mente muito forte. E ela falava com um pouquinho de rancor até a conversa, porque ela disse assim, minha mãe me colocou, hoje eu sou, ela falando, né, hoje eu sou uma advogada, hoje eu já estudei, fiz tudo, só que lá atrás, aquelas pessoas que diziam assim, sua filha não pode vir não para ajudar a fazer alguma coisa não, porque queria que fosse, como se fosse para repetir aquele padrão. Sim, entendo. E é isso que é porque eu te falei isso. Justamente pra gente não repetir os padrões. Sua mãe te tirou. Você poderia repetir o padrão e ficar do mesmo jeito? Sim. E você preferiu e deixou também. E sua mãe ensinou justamente a não ficar naquilo ali. Então, e por que eu tô falando isso? Justamente para as pessoas que estão ouvindo. Sempre se fortalecer na identidade e saber que elas podem sim tudo o que quiserem. Da forma como quiserem. Basta querer mesmo, de verdade. Tendo consciência do preço do custo, né? Também. Porque então, a gente deseja, sonha, e o como? Como isso. eu chego, como eu transformo, como eu transformo essa minha realidade hoje. E quantos como eu falei, nãos eu preciso dizer para chegar? E como eu falei também, tudo vai ter o ônus e o bônus. Não adianta ninguém achar aqui também que é como eu tô falando. A gente vai conseguir, vai. Porque como você conseguiu, eu também consigo. Mas o como. E você tá disposta a pagar por isso? É o preço, né? Exato. É o custo do seu sonho. Qual o propósito que move você todos os dias? Crescimento. Que lindo. Porque eu tenho muitos sonhos. E como eu te falei, né? Os sonhos, eu tenho tantos que eles não são condizentes com a minha conta. Não são. Então,
é a minha frase para sair da cama todo dia, para sair para trabalhar, para sair para estudar, para sair para crescer mesmo como pessoa, como profissional, como ser humano. É crescimento, é expansão. É expansão da pessoa, é expansão da mentalidade, é expansão dos horizontes como um todo. Sim. Crescimento, amor, conhecimento, porque eu entendo que eu só vou transformar a minha vida através dele. Sim. Somente. Adriana, como você vê assim, qual a relação entre identidade, propósito e impacto? Identidade é como você se vê. O propósito, algumas pessoas vão dizer que tem, outras pessoas vão dizer que não tem, isso é muito particular, né? Mas eu vejo que quando você tem um propósito para algo, você se torna mais resiliente para alcançar. Então, identidade eu já falei. Impacto. E o impacto. Quando essas duas coisas se encontram, a identidade e o propósito, você consegue impactar mais vidas. Você consegue chegar em resultados maiores. E uma vez que você chega nele, você cria novos. Você busca novos. Você não fica na zona do conforto. Não fica estagnada, Não né? fica Parada. estagnado. Isso. Eu acho que essa é o degrau da vida de estar sempre em construção. Você impactou algo hoje, foi bom, foi bacana. Você não fica refém dos elogios da mesma forma que você não fica refém da crítica. É importante. E segue pro próximo passo. Porque, assim, erros e acertos todos vão cometer, né? E quem não tem permissão para errar, não tenta. Foi bom você falar sobre isso aí, né? Porque tem muita gente que paralisa, né? Estagna. Aqui já ali. tá bom. Isso. Porque a pessoa tá ali falando e criticando muito ela e ela, eu falo qualquer pessoa. Ou, de repente, começa a se comparar com algumas pessoas da própria vida, né? Mas de onde eu vim? Um exemplo, no meu caso, né? Mas de onde eu vim? Eu venci para casa onde eu vim. Tá, mas para onde eu quero chegar, eu ainda não tô na metade. Isso. Então, quando você começa a ouvir muito ruído nesse caminho, as pessoas vão começar a dizer, mas quer muito. Mas não cansa não. Mas não tá satisfeito. Eu ouço muito você tá cansada, você vai parar quando? Eu tô realmente, tem dias que eu vou dormir meia-noite e acordo 6 horas da manhã. Mas eu sei o preço do que eu tô construindo e eu sei que eu preciso. Sim. E só eu posso fazer. Então, enquanto fizer sentido para mim, para a realização dos meus sonhos, eu vou continuar buscando. Maravilhoso. O que é que acontece quando uma mulher descobre seu verdadeiro propósito? Quando ela descobre mesmo, assim. Ninguém mais para ela. Ela não depende mais de validação de ninguém. É isso. A força que vem supera qualquer obstáculo, porque ela já conheceu a versão ruim dela. Ela já sabe para onde ela não quer voltar. Aqueles resultados ruins ou medíocres, ela já conhece, porque ela viveu aquilo por muito tempo. Então, ela só olha para frente. É um caminho eu olho para lá, mas porque para lá eu não quero voltar. Então, eu olho. Sim. Eu lembro. Sim. Mas o foco não está nem para julgamento, não está nos erros que eu cometi. Os erros que eu cometi me trouxeram até aqui, os erros e os acertos, e tá tudo bem. Eu olho para não voltar. Porque como eu comentei com você, né? O padrão, às vezes, ele te puxa. Sim. Então, a referência, para mim, funciona muito assim. Eu sei os resultados que eu não tinha há 5 anos, há 7. E é isso que faz. E eu sei os que eu venho construindo. Exatamente. Então, eu sei para onde eu tô indo. Eu posso não ter o resultado que eu desejo ainda, mas eu vejo todo o progresso da caminhada. E tento me divertir nesse caminho aí. Pra ser uma jornada mais leve, sabe? Mas é porque eu consigo ver isso, né? Eu consigo enxergar que você, hoje, mesmo você sempre sabendo já quem era, mas hoje a sua identidade, ela tá firmada. Então, você realmente já sabe quem você é e aonde você quer chegar. É o que eu consigo ver. Como o propósito transforma não apenas a carreira, mas toda uma existência? Primeiro, porque precisa vir de dentro. Propósito é algo interno. Então, vai transformar os seus resultados, vai transformar suas relações.
vai transformar o ambiente onde você está, a sua vida profissional, a igreja onde você participa, vai transformar todos os ambientes nos quais você fizer parte, porque vem de dentro. É isso aí. Quem é a Adriana quando ninguém tá vendo? Mãe de Dom. Ainda impaciente, porque eu sou capricorniana, né? Então, capricorniana tem esse senso de urgência o tempo todo. Hoje eu sou mais quieta, hoje eu sou mais calada, hoje eu gosto mais de estar em casa. E por que eu trago isso do hoje e vou dando risada, né? Porque você sabe que nem sempre foi assim, né? Eu trabalhava muito e nos finais de semana eu praticamente passava só pela minha casa. Então, hoje eu tô em uma fase de muito mais tranquilidade, paz. Eu tô tranquila com o que eu tô construindo. E então, eu gosto de estar quieta no meu canto. Eu gosto muito de praia, eu gosto muito do mar. Eu gosto muito do que as águas me trazem. Tanto o mar quanto o rio, me acalma. Então, a Adriana, quando não tá vendo... A Adriana, quando ninguém tá vendo... É uma Adriana muito quieta, tentando buscar silêncio e tentando ficar off. Por que tentando, né? Porque hoje as redes sociais são uma ferramenta de trabalho. Sim. Eu acho que é isso, Lu. O que sustenta você nos dias difíceis? Deus. Maravilhoso. Deus Porque quando tudo dá certo, eu agradeço também. Mas quando tudo dá errado, só Ele. E eu ia falar agora. Só Ele. Você não procura só ele quando não dá certo. Porque ele é Eu comentei que vindo pra aqui, eu tava dizendo, Deus, prepara a vaguinha lá pra poder estacionar. Então. Porque eu falo, né? Hoje ele é realmente o centro da minha vida. Eu falo que eu creio em Deus desde sempre, desde quando eu me vi como gente e entendi. Mas eu não tinha ele como centro da minha vida. E a partir do momento que eu coloquei ele como centro da minha vida, tudo ao meu redor realmente foi modificando também. Claro que fazendo minhas escolhas, fazendo como a gente está conversando aqui e falando sobre. Não é o milagre que as pessoas esperam que aconteça, que todo mundo quer botar na conta de Deus, não é ele. As pessoas têm que parar com essa coisa de achar que Deus fez, ou Deus deixou de fazer, ou Deus é ruim. Eu vejo dessa forma isso hoje na minha vida. Porque todo milagre dele, se todo mundo for na Bíblia e for estudar, vai estar lá. Todo milagre ele perguntava: você quer ser curado? Você quer levantar? Levante, pegue sua maca e ande. Então, assim... Nós sabemos, Deus, quem acredita, Deus existe. Sim. E é ele sim também que eu falo todo dia, eu ainda falo assim, Deus blinda meu coração, não deixa aquela Luciana controladora, aquela que reclamava, aquela que murmurava voltar, não. Porque minha vida tá muito incrível da forma como eu ando vivendo e como você acabou de falar há pouco, né? Tá muito leve. Então eu não quero que isso acabe. Eu acho que todo ser humano, quando aprende tudo que é bom, realmente ele não quer voltar para lugar nenhum que foi ruim. Então, assim, eu vejo isso. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né, para você. Mas ainda bem, né, que você disse que é nas horas boas. E isso mesmo, a gratidão é o que nos leva a qualquer nível. É a gratidão. Eu tive experiências com Deus na minha vida excepcionais. Eu sou uma prova do cuidado dele na minha vida, mesmo eu não merecendo em vários momentos. Gratidão e honra. É isso. Quando a gente fala que não merece, eu falo que eu fico até com vergonha de Deus, às vezes, sabia, das coisas que eu vejo que é Ele mesmo que faz também. Como é que você concilia, amiga, carreira, espiritualidade e vida pessoal? Tem sido uma luta isso aí, né? Porque, como eu te falei, tem dias que eu vou dormir meia-noite e acordo às 6 da manhã. Bom, eu não sou a pessoa de frequentar a igreja, tá? Eu frequentei, eu acredito que até mais ou menos a época da pandemia. Depois que a pandemia passou, eu visitei algumas, mas eu não tenho o hábito de participar do local propriamente dito. Mas eu me considero uma pessoa bem espiritualizada. Eu oro todos os dias.
Eu converso muito com Deus e é muito no sentido até do estar lavando prato, indo trabalhar dentro do carro, conversando mesmo, como se fosse uma pessoa. Porque eu moro sozinha, né? Eu e Dom. Então, Dom, meu cachorro que você conhece. Então, é aquela coisa do trazer ele mesmo para os momentos difíceis, para as aflições. E para celebrar, porque eu sou a prova viva do cuidado dele. Eu sou a prova do cuidado dele quando eu não me corrompi no meio, né? Eu sou a prova do cuidado dele na vinda para Itabuna. Eu sou a prova do cuidado dele em várias conquistas. Eu posso citar o apartamento, posso citar outras coisas que você também sabe. E todas as vezes também que não deu alguma coisa certa, eu confesso para você que eu questionei. Que você sabe que eu sou dessas, né? Do questionar. Mas depois eu entendi que tinha sido, até nisso, o cuidado dele para um algo melhor. Então, assim, conciliar nesse momento não tem sido de uma forma equilibrada. Eu tô muito focada no profissional, né? Então, eu vejo que aquele equilíbrio muito bonitinho, ele não existe. Você escolhe onde você vai focar. Você vai focar mais na sua vida pessoal hoje, no relacionamento? Você vai focar mais na sua vida profissional? Hoje eu tô realmente muito focada na minha vida profissional. É o preço que eu estou pagando pro que eu estou construindo. Deus, ele faz parte de tudo isso. E aí, dentro disso aí, vem os finais de semana, um feriado prolongado, que aí dá para dar uma viajada, aproveitar, relaxar. Dentro da semana normal, eu tenho os blocos do que eu chamo do cuidar de mim. Eu gosto muito de ler, né? Então, assim, é o momento que eu tenho paz, tenho tranquilidade e estou expandindo a minha mente. Eu gosto muito de música, né? É a minha forma de ir equilibrando. Só para lembrar, viu? Deus gosta de ser glorificado o tempo inteiro, tá? Ainda Amém. bem que você glorifica. Amém. Ele gosta de ser lembrado o tempo todo. O tempo todo. O que significa sucesso hoje para você? Paz. E quando eu digo paz, eu vou explicar a paz, né? Algumas pessoas falam, e o que eu vou trazer é polêmico agora, Sim. Que dinheiro não traz felicidade. Eu não vou entrar muito nessa seara, porque você já sabe o que eu penso, né? Eu acredito que ele não pode ser o fim. O dinheiro não pode ser o fim para nada, mas o dinheiro facilita muito. E quando eu digo paz, ele passa por dinheiro também. Sim. É a paz de você ter o carro que você sonhou, a paz de você morar onde você desejou, a paz de você poder ajudar quem você quiser, porque passa muito de como você também transforma isso na vida das pessoas pelo que Deus te deu, tá? A paz de poder estar mais próximo da família. Tipo, é aniversário da minha mãe, cai um meio de semana. Eu posso estar com ela em um meio de semana. Mesmo que eu precise trabalhar um sábado e um domingo para compensar, a paz de poder estar com os meus quando eu desejar. Então, é isso que eu estou buscando. A independência, para mim, passa muito por esse lugar de paz e de sossego para todo o resto. Viu? Sucesso, paz. Gostei. Mas entenda que a paz passa pelo financeiro também, né? Para quem diz que dinheiro não traz felicidade, ajuda um bocado. Mas gostou, né? Deu risada. É paz. É como você falou, né? E nunca ele pode ser. O dinheiro não pode ser. Não pode ser o meio final. Não pode ser nosso Deus. Não pode ser algo que... Porque eu falei até sobre isso ontem. Que eu disse assim... Lá atrás, eu falava que eu trabalhava muito e junto com o meu marido para a gente dar uma boa vida para meus filhos. E isso eu consigo enxergar muito claramente hoje por conta, realmente também, do coach, porque hoje eu sou coach também, pelo sistêmico, que por sinal eu estou fazendo novos estudos, uma nova pós, nessa área toda sistêmica e na área psicanalítica. E aí eu consigo claramente ver que na nossa vida a gente sempre quer dar uma desculpa e sempre quer uma historinha. Porque no fundo de todo ser humano, nunca é pelo outro que se faz, sempre vai ser por nós mesmos. Então eu falei sobre isso ontem. Justifica tudo, mas não explica nada, né? Isso. Então ontem, assim, por que eu tô falando? Porque ontem teve uma conversa e eu, assim, muito clara,
porque a gente precisa retornar nesse lugar também de perdão, de conforto, de conversas, e para os conversas difíceis para os relacionamentos ficarem bem. Então, assim, hoje eu consigo. E que bom que eu consigo enxergar isso, né? Então, eu gostei muito dessa palavra, mesmo passando pelo financeiro. E hoje esse financeiro não é mais. Hoje eu tenho outras prioridades. E essas prioridades incluem justamente, mesmo o profissional hoje, que eu estou, assim, apaixonada, né, com o podcast, eu disse que, para o meu marido, para os meus filhos, que eu disse, gente, vocês não têm noção o quanto eu estou feliz fazendo isso. E eu acho que eu deveria ter feito... Dá pra ver no brilho, no rosto, nos olhos. Eu deveria ter feito isso há muitos anos lá atrás, mas foi a hora agora. Então, assim, isso Deus é maravilhoso. te prepara, Exatamente, para isso. Então, assim, hoje eu vejo, não é mesmo o meu fim, o dinheiro, né? É como você fala também, e não deve. E não deve. Só que nós sabemos que ele passa por paz para nós e para os nossos. Sim, sim. Por isso que eu gostei dessa palavra, é isso que vai ficar agora, viu, comigo, a palavra paz. Qual transformação você deseja provocar no mundo? Eu acredito muito, Luciana, no poder da colaboração. E eu acredito também que tudo passa por pessoas. Então, eu acho que quando as pessoas perceberem que o mundo é colaborativo de verdade, elas se preocuparem em ajudar o outro de forma genuína, em ouvir o que a pessoa precisa para ouvir, para dar uma palavra, para compreender, não para responder, sabe? Não para contestar. Eu acredito que o mundo fica melhor quando as pessoas veem um outro só como ser humano e não como efeito de julgamento. Então, quando a gente tem esse olhar mais delicado com a gente, com os nossos erros, com o que nós já fizemos de errado para dar o próximo passo, eu acho que se eu pudesse, todo mundo passava por uma formação de coach. Verdade, verdade. Primeiro, porque vai quebrar as crenças limitantes que essas pessoas têm. Sim. E segundo, porque todo mundo vai voltar com a energia de uma capacidade de sonhar. E quando você sonha, que você coloca, né, novamente, o poder da ação, bota lá no papelzinho, tudo certinho, como é que você vai alcançar, você chega. É verdade. Às vezes em 2 anos, em 3, em 5, em 10, a depender do tamanho desse sonho, só que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, eu desejo um mundo onde as pessoas se ouçam mais, se ajudem mais, se permitam errar para aprender, porque quanto mais você tenta, você erra mais e aprende mais cedo. O tempo que você vai passar batendo cabeça vai ser menor, porque você está tentando em um curto... como é que eu posso explicar? Está fazendo todas as suas tentativas, vamos dizer, num prazo de 15 dias de uma forma impulsionada. Você errou mais dentro daquele prazo. Automaticamente, os próximos 6 meses, você vai ser dia certo. Mas as pessoas precisam ter permissão até para isso. Para sonhar, para tentar, para errar e para prosseguir. Para dar o próximo passo. Porque em uma escada de 10 degraus, você não vai subir todos de uma vez, né? Com certeza. Então, como tá a permissão das pessoas para ouvir o outro, para impulsionar o sonho das pessoas, para desejar o sucesso delas de verdade, para dizer assim, olhando no olho, eu acredito em você, e ser genuíno mesmo, tá? Eu acredito porque eu acredito, né? Então, eu acredito muito no poder que as pessoas têm de cura sobre o outro, na escuta, na ação, na transformação mesmo. Eu vou até mais longe, Adriana. Eu vejo, e ultimamente eu venho conversando muito isso com meu esposo, eu falo que no mundo hoje, se o ser humano, ele parar mesmo, e não fazer projeção da sua vida pela vida do outro, você projetar no outro aquilo que você quer em você, as pessoas aí realmente, eu acho que vai haver essa colaboração. Por quê? Porque cada ela precisa viver, que foi como você falou, você muda, as outras coisas ao seu redor vai mudar. Porque você não me muda. Você me ajudou a fazer eu enxergar e ter consciência. Com o processo de coaching. Precisa ser Pronto. sua. Mas eu só mudei a Porque partir do momento que eu desejei, quis e me permiti fazer isso. Você concorda que é a questão do... Você precisa olhar com profundidade
para dentro de você, pro seu passado, pro seu processo, Com pro seu certeza. trabalho, pro seu casamento, para tudo. E dizer assim, eu errei aqui. Isso. E esse processo do olhar, nós sabemos que isso dói. Dói muito, dói Dói. muito. Mas aí- também é libertador. E aí, com base no que você errou, aí você projeta seus resultados. Isso. Porque para esse local eu não quero mais voltar. Mas voltar. É isso aí. É sobre isso. O que você gostaria que dissessem sobre sua trajetória, assim? Alguém falasse de você. Porque você já tem De aí um alguma legado, amiga. Você já tem. O que algumas pessoas já falam. Você já transformou muitas Outras vidas. não, enfim, porque para cada um eu passei de uma forma, né? Em um momento, com uma fala, no meio de um problema, no meio de uma solução ou no meio de um furacão, né? Então, algumas pessoas já falam. O que eu quero é que no futuro isso possa ser dito por mais pessoas. Eu posso ter convivido com ela por pouco tempo, mas ela transformou a minha vida. É lindo isso, né? Porque já aconteceu. E ouvir isso de pessoas é mágico. É mágico. É mágico você saber que você conseguiu tocar na vida de uma pessoa ao ponto dos sonhos, das realizações, dos projetos só conseguirem ser possíveis a partir dali. Quando a então gente eu transforma quero outra muito vida. que isso se amplie. Vamos a umas perguntas assim bem rápidas, bem tipo um bate-bola. Vamos lá. Uma palavra que define sua trajetória. Resiliência. A crença que mudou sua vida. A que eu não era capaz. O maior medo que você venceu. O de falar em público. Eu tô toda arrepiada. Tô vendo. É real. É 12 anos, filha. Muitos anos a gente se conhecem. O conselho que daria à menina que você foi. Fique calma, que sua vida vai melhorar. Sua vida vai ser transformada. O que significa pra você, assim, tá aqui, a palavra assim, simplesmente ser pra você? Conexão. Uma frase que resume a sua história. Persistência. Agora a pergunta mais poderosa. Tô emocionada. Se hoje você pudesse resumir sua jornada em uma única verdade, qual seria? Eu não me arrependo de nada. Absolutamente nada. Porque com os erros e os acertos eu cheguei até aqui. Como uma mulher pode descobrir que sua história, por mais difícil que tenha sido, sempre esteve preparando o caminho para o seu propósito? Como ela pode descobrir? Como uma mulher pode descobrir que sua história, por mais difícil que tenha sido, sempre esteve preparando um caminho para o seu propósito? Fazendo um mergulho interno e descobrindo quem ela é de verdade. O poder do ser. Minha amiga, aqui nós vamos encerrar esse podcast lindo que Deus me deu Me deixou emocionada. a honra de te trazer até aqui. Foi Gratidão, assim, amiga. sensacional, fantástico. Amei demais. Muito obrigada por estar Eu aqui. que agradeço. Por passar esse conhecimento para outras pessoas e falar para elas que Adriana Oliveira está aqui, a CEO. E tem também a Adriana, que ninguém conhecia, né? Então, assim, muito obrigada. Foi fantástico, foi lindo, foi... É como você falou, foi mágico. Foi muito impressionante. Diferenciado. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Foi ótimo. Um prazer somar. A história de Adriana nos mostra que nenhuma dor é desperdiçada quando encontramos sentido nela. Sua trajetória revela que a origem não determina o destino e que quando identidade, mentalidade e propósito se alinham, uma mulher deixa de apenas vencer na vida e passa a transformar vidas. Porque o verdadeiro sucesso não está apenas em chegar longe, mas em compreender
por que você nasceu e quem você foi chamada para se tornar. Obrigada, meus amores, e até o próximo episódio!